Salve Legião, aqui quem fala é o Cliff. Eu sempre tenho que fazer essa abertura bastante exagerada aqui para poder ver se o gravador tá pegando direitinho, mas aparentemente está tudo seguindo tranquilamente. Ahn, Primeiramente, eu gostaria de agradecer, cara, a tua presença aqui com a gente. Então, se apresente, Gideão. Faça suas saudações. Opa aí, galera. Boa tarde, beleza? Abraço aí ao Igor, que me fez esse convite, né, para esse podcast. E é isso, né? Sou Gidão Cerqueira, tem um canal no YouTube de mesmo nome, também um canal lá no Telegram de mesmo nome, né, que a gente aborda aí diversos assuntos, né, baseado aí em minhas opiniões, estudos e por aí vai. Eu vi que o pessoal, eles têm conta no Telegram. Tentei criar, cara. Me enrolei todo aqui na tinha que mandar um SMS, uma parada assim, acabei não conseguindo criar conta no Telegram. Aí acaba dificultando poder manter contato com o pessoal, assim, para poder justamente marcar os cenas para poder gravar. Mano, primeiramente, cara, é um negócio que eu vou apanhar aqui de dizer pra ti, porque tá. Mano, primeiramente, cara, é um negócio que eu vou apanhar aqui de dizer pra ti, porque tem um pessoal que é meio cismado com isso, mas eu gostaria de te elogiar, mano, pela tua coragem, assim, de dizer o que você diz e dar cara a tapa, por assim dizer. Eu falo isso porque, tipo assim, querendo ou não, eu ainda não mostro o rosto no meu canal, né? E provavelmente não vou fazer isso por conta de algumas das coisas, de algumas das pessoas que estão ao meu redor, entende? Sim, Mas eu fico, tipo assim, sempre que eu tenho essa oportunidade de trazer isso à tona, eu, eu me sinto obrigado a elogiar, por assim dizer, porque, querendo ou não, é um tema bastante controverso hoje em dia você defender ideias masculinistas, por assim dizer. Então, antes da gente. Não, para a gente já começar logo, eu gostaria que você dissesse um pouco da sua trajetória até aqui, cara. O que fez o Gideão chegar aonde ele chegou, por assim dizer? Ah, só antes de responder, pessoal, ele me chamou de Igor por conta da conta do canal, que é um nome aí que eu inventei. Não é meu nome de verdade, tá bom? Mas poderia ser interessante também se meu nome fosse Igor. Eu acho o nome da hora. Então, me diz aí, cara, qual é a sua trajetória aqui, que fez você chegar até aqui, por assim dizer? certo, certo. Enfim, eu vou chamar de Igor mesmo. Esse vento tá atrapalhando aí? Tá com barulho de vento aí? Não, tá tranquilo. Qualquer coisa eu mexo na edição aí. Mas assim, tanto faz, cara. Pode, toca o pau aí. Pronto, beleza. Mas eu vou chamar de Igor mesmo para a gente formalizar melhor essa conversa. Rapaz, Firmeza. a minha trajetória assim acerca desses assuntos masculinistas, principalmente aí mais de veia migtal, né? Ele não tem muito tempo, né? Muito tempo na minha vida. Até porque o pessoal, quando olha um cara que fala sobre migtal, e principalmente na minha pegada, que é um pouco mais direta, né, ao ponto, eu não fico fazendo muita rodeio e eu busco responsabilizar diretamente as pessoas por algumas atitudes. Então, eu já recebi muito comentário do tipo que eu era frustrado, que eu nunca ia conseguir uma mulher na vida, que, né, que chegou ao ponto de dizer que eu bati em minha mãe, tá? Esse tipo de comentário aí que sem fundamento algum, né? Então, assim, na minha vida, eu não tive muitas namoradas, né? Não por uma incapacidade, sabe? Eu nunca tive problema nenhum com mulheres, mas é porque eu sempre fui um cara muito categórico, desde a mais tenra idade aí que eu me lembro, eu sempre fui um cara muito. Eu gostava das coisas do jeito certo, sabe? Eu sempre fui muito, no dizer popular, chato, né? Para determinadas questões. Então, eu nunca, na minha visão, eu nunca me aproximaria de uma mulher simplesmente para ficar. E desde cedo eu tinha uma visão muito ruim sobre as mulheres que tinham fama de namoradeira, né? Pode ser o contexto de vida que eu fui criado? Pode, mas enfim. Eu, mesmo que houvesse a oportunidade de ficar com uma menina super gata, eu não ficaria se eu soubesse que ela era rodada, entendeu? Me dava um certo nojo, vamos dizer assim.
Então eu nunca tive muitas namoradas. E olha que eu tinha condições de ser, porque assim, eu sou filho de pastor, e você sabe, né? Filho de pastor, o cara é músico, toca, vai para um lugar, vai para o outro. Então, ao contrário de mim, meus irmãos já não ligavam muito. Os caras foram namorador pra caramba, entendeu? Já eu era muito criterioso acerca de namoro. E eu tinha muito essa visão tradicional, que o homem é o cabeça, aquela coisa toda. Então, muitas vezes, o que me impedia também de se aproximar de algumas garotas era o jeito liberal delas, entendeu? De querer que o homem fizesse tudo, desse presentinho, aquela coisa toda. Então, eu nunca fui por esse lado. Mesmo não entendendo, vamos dizer, o espírito rebelde, perverso da mulher, eu sempre tive o pé atrás com mulher mais liberal. E, no geral, é o que a gente acaba encontrando muito, é mulher liberal. Então, eu sempre fui muito comedido, né? E aí, com o tempo, né? Ali eu acabei casando, né? É, a minha esposa era virgem na época, né? Então, era o único homem que ela tinha conhecido. E, querendo ou não, há 10 anos atrás, mais ou menos, né? E um pouco mais, porque eu não estou contando namoro, as coisas eram bem diferentes, assim, sabe? Porque hoje o negócio tá pior, né? O comportamento feminino e masculino hoje está pior, mas na minha época, cidade pequena, interiorzão, um negócio era bem mais comedido, tinha aquela coisa mais tradicional, principalmente em cidade pequena, né? Aqui no Nordeste. Eu acabei casando, mas o contato que eu tive mesmo assim comigo, assim, aí depois disso eu nunca tive problema com mulher, sabe? Desilusão amorosa, correr atrás de mulher, ou mulher me rejeitar. Não, eu nunca tive esse problema. É isso que acaba dando um bug mental na cabeça do pessoal, porque assim, vamos dizer, entre os migtais, eu sou um dos mais ásperos, vamos dizer, na hora de falar. Então é esperado que eu tivesse inúmeras exceções, mas não é. Na realidade, eu costumo dizer assim, que o sábio aprende com os erros dos outros. Então, eu vendo as pessoas se ferrarem ao meu redor, eu comecei opa, o que é que está acontecendo aqui, né? E aí eu me lembro que em 2018 eu estava morando em São Paulo e um rapaz comentou em meu canal se eu conhecia o MGTOW, aquela coisa toda, né? Esse rapaz tem canal até hoje, que é o MGTOW Patriota. E eu olhei assim, fui lá no canal dele, assisti, né? Foi o primeiro contato, assisti os vários vídeos que ele tinha lá. Achei um pouco exagerado na época, né? E veja bem que hoje eu sou exagerado para esse cara, mas na época eu achei ele exagerado. E aí, mas muitas das opiniões que ele deu ali acerca do comportamento feminino, né? Eu ainda assim defendia como assim, não, realmente eu via que era um problema, mas eu tendia muito a culpabilizar o homem, sabe? Só que aí há outros fenômenos que eu fui analisando com mais calma, que eu fui entendendo todas as questões acerca disso. E de 2018 para cá foi quando eu comecei ativamente a gerar conteúdo sobre o MGTOW, né? E já tive oportunidades aí de ser visto e também de fazer live com canais enormes dentro dentro desse assunto, né? Então, basicamente, a minha trajetória de MGTOW é essa, e assim, não que eu me considere em si MGTOW, até porque tem muitos MGTOWs que, assim, também não me consideram, né? Depois que eles assistem o meu conteúdo, aí eles realmente passam a me considerar muito, mas quando o cara chega de primeira e sabe que eu sou casado há 8 anos, há 12 anos e tenho um filho de 7, os caras não tem como você ser MGTOW sendo casado porque você não tem autonomia. E é muito pelo contrário. Eu tenho muita autonomia sobre minha família, assim, autoridade mesmo. Parece até coisa patriarcal de fato, né? E eu não abro mão disso. Agora é óbvio que eu tenho uma trajetória, tenho uma estrada para chegar onde eu cheguei hoje. Mas é como eu digo, eu recomendo o casamento hoje. Infelizmente não tem como recomendar. É isso, a trajetória mais ou menos é essa aí, resumindo bastante. Perfeito, perfeito. Cara, eu me identifico muito com parte da sua história. Assim, meu pai, no caso, nunca foi pastor, nada do tipo, mas eu sempre fui criado no meio religioso. E eu sempre fui assim também, cara. Me envolvi com pouquíssimas gurias, ainda nunca tive nada muito sério, pra ser sincero. E é esse mesmo negócio, entende? Eu não queria namorar por namorar, entende? Não queria ficar por ficar. Eu me identifiquei muito com essa parte do seu relato. E muitos dos ouvintes, eu acredito que
estejam mais ou menos na mesma situação, por assim dizer, de realmente querer algo sério. Infelizmente é o que a gente menos vê hoje em dia, de fato. Outra coisa que eu gostaria de te perguntar é quais seriam os comportamentos femininos, no caso, né, comportamentos do sexo oposto, que mais te aborreceram com o passar do tempo, por assim dizer? Então, Igor, um dos comportamentos que hoje eu tenho uma certa repugnância é essa ideia que a mulher tem e foi criada, né, acreditando nisso, de que elas merecem tudo o que o mundo tem as oferecer ou a atenção masculina ou como se elas fosse, né, um prêmio para o homem, sabe? Tipo assim, o homem já é privilegiado por ter uma mulher. E isso, para mim, é a coisa mais inconcebível que existe, né? Pode usar um palavreado mais leve aqui, ou Fica à leve que eu digo vontade. pesado. Fica à Então, assim, vontade. a mulher achar que só pelo fato de ela ter buceta, ela é preterida para ter tudo na vida, sabe? Tipo, eu posso ter tudo, assim, o que ela tem para oferecer de fato? Buceta, não tem mais nada para oferecer. Então, essa ideia, para mim, nunca entrou na minha cabeça. Por quê? Veja bem, o homem, ele é obrigado a cumprir todos os papéis de gêneros que lhe é imposto. Seja dar uma casa, dar proteção, mantimento, sustento, né, fidelidade, ao passo que não há hoje não é cobrado essas obrigações para as mulheres. E eu vejo muito esse papo, tipo assim, um exemplo, já aconteceu comigo, né, de alguém chegar, até minha mãe chegar, a pessoa chegar e dizer assim, rapaz, você tem sorte por ter uma esposa como fulana. Aí eu olhei assim, sorte por quê? Porque ela não me deu um corno? Porque a única vantagem seria essa. Porque assim, é eu que sustento a casa, é eu que tenho que proteger, é eu que vou estar com ela na velhice. Quando eu tiver com 50 e ela com 50, quando eu tiver com 50, né? Ela é 3 anos mais nova que eu e ela tiver aí com seus 47, eu ainda vou estar, né, cuidando da minha saúde tinindo. Mulher já tem uma queda de produtividade, de saúde muito grande. Então, tipo, sabe, toda essa mística que coloca assim, e essa chatice da mulher em achar que ela é merecedora, sem de fato existir um motivo real ou algo que ela fez para ser merecedora, sabe? Então, assim, muitas vezes ela não quer ser dona de casa, ela não quer ser submissa, obediente, nada disso, mas ela acha que o homem tem que fazer tudo por ela, tem que dar presentinho. Vamos dar um exemplo, eu construí uma casa, coloquei uma mulher dentro. O que é que ela quer mais? Sabe? E dessa ideia de o homem ser escravo é, de uma mulher para ter que agradá-la, para receber o que em troca. Então, essa visão hoje que as mulheres têm de que são seres especiais e que merecem o melhor dos dois mundos, para mim, eu nunca aceitei, compreende? Faz total sentido. Então, assim, como você acabou de dizer, cara, tem muita coisa que eu gostaria de comentar a respeito do que tu falou. Eu lembro que por volta de 2019, mais ou menos, eu ficava ouvindo muito o Vitor. Não sei se tu conhece o Vitor. Hoje em dia é Vitor Honk Honk, que tá o apelido dele lá no canal dele. O canal dele foi até derrubado, inclusive. Então fazia as coisas aqui de casa e ele falava justamente sobre esse assunto aí. Então, tá. Pode dizer. Não, então, esse Vitor, assim, por nome eu não tô lembrado se eu já vi ou não, tá? Por nome não tô. Mas é provável que sim. Depois eu vou procurar até. Ele falava muito, assim, foi um dos primeiros MGTOW que eu conheci de fato e acompanhei os relatos que ele gravava. Ele andava muito com o Von Baster e aquele outro cara lá, esqueci, acho que era o Fúria, inclusive. Então eles falavam muito sobre esse tipo de coisa, assim, e aí eu até lembrei agora, tu falou a respeito da mulher, assim, se considerar alguém importante só por ser mulher, por assim dizer. Então, eu gostaria até que você dissesse um pouco a respeito da atual situação da mulher hoje em dia, principalmente no que tange em respeito à castidade, porque hoje em dia é bem comum aquele termo, né, que o pessoal fala, entrou na igreja, zerou a quilometragem, tá ligado? Tipo, não importa o que ela fez no passado, não importa o que ela fez no passado. E muitas das vezes a maioria dos caras que estão dentro da igreja
e geralmente são poucos, por contrapartida, são em menor número em comparação com as mulheres, pelo menos, eles são caras que se preservaram, se cuidaram, por assim dizer, não saíram por aí ficando com um monte de mulher. Então, o que que você acha a respeito desse histórico feminino, por assim dizer? Então, assim, eu costumo dizer muitas das vezes que hoje é muito mais fácil você achar uma menina de 13 anos que tem uma vasta experiência sexual do que um rapaz aí de 20, né? De 20. É mais fácil você encontrar um homem de 30 virgem do que uma mulher de 15 virgem. Então, por aí você já tira o cenário absurdo que a gente tem vivido, né? E aí tem esse outro fenômeno, que no MGTOW a gente chama como o wall, né? Que é a parede, que ali você bate na casa dos 30, aí a mulher começa a filosofar, começa a pensar na vida, no que ela não fez, não deixou de fazer, né? Começa a virar filósofa do Facebook e do WhatsApp. É só frase de efeito. Claro que não faz sentido as frases que elas postam, mas acham que estão abafando de alguma forma. E boa parte dessas se voltam da igreja, né? Onde existe até aquele mito bizarro que se criou que mulher é mais espiritual que homem. Que eu não sei de onde tiraram essa palhaçada, né? Nem Justamente porque tem mais mulher na igreja hoje em dia. mas aí é a questão, né? Por que tem mais mulher e tem menos homens? Isso aí Justamente. essa é a pergunta que deveria ser feita e deveria ser alvo de estudos. Eu até quero fazer conteúdo sobre isso aí, exatamente porque existe essa falácia da mulher espiritual, né? Que nunca foi, nem a própria Bíblia defende. Na realidade, a mulher só se torna espiritual e santificada através do marido, né? Então, o que acontece? O fenômeno de hoje é o seguinte: os caras lá no secular já estão tudo zoados. E a maioria deles não quer relacionamento. Muitos deles porque tem essas manhas de mulher de balada, que são vadia, pai, aquela coisa toda. Mas tem muito nego dentro da igreja que as menininhas que cresceu ali dentro rejeitam os caras. Então o que acontece? O que sobra para eles é esse lixo refúgio que vem da noitada, da balada, do funk. E aí aceita Jesus. E aí aceita Jesus e começa a dizer que tem uma vida nova, só que não mudou nada. No máximo mudou a vestimenta. Eu não estou dizendo que não há uma conversão real de algumas pessoas, que não há um arrependimento real, mas a maioria esmagadora do caso, eu digo por experiência, de convivência e de lidar com essas pessoas, né, é que é simplesmente para tentar zerar a quilometragem de rola que teve por aí. Igual o André Surak, né? Ah, e A gente daí que eu me vê. deitei com 1.000 homens, né? O que importa é que aos olhos de Deus eu sou virgem, né? Tipo, tá casada agora, tá casada, tá sendo tratada como uma mulher honrada, sabe? E é esse um outro defeito de dentro das denominações hoje, principalmente pentecostais, é que, tipo assim, parece que quanto pior a vida que a pessoa levou lá atrás, mais é a oportunidade de falar perante o público que ela tem. E para Eles mim ficam é o fazendo contrário. competição para poder ver quem tem mais pecado, né? Isso, pra, tipo assim, eu sou, tipo assim, Jesus deu mais trabalho para me conquistar. Eu dei mais trabalho para Jesus me conquistar. Tipo assim, Misericórdia. aí uma pessoa que tá ali honrada, teve uma vida casta, essa pessoa não é bem vista. Cara, essa pessoa aí, porque basicamente assim, tipo assim, ela é tão certinha que não dá nem emoção, não tem nem graça. Então, esse é o fenômeno que tem acontecido e muitos caras bons, assim, e o número de divórcios no meio evangélico que tem acontecido, estou dizendo que é um meio que eu conheço, que eu tenho contato com pessoas, o número de divórcios sendo causado por mulheres pelos mais banais motivos possíveis, né, tem sido gigantesco. Gigantesco é muitos e muitos casos, aqui na minha cidade mesmo, vários e vários casos, sabe? Assim, de mulher cristã, dita cristã, abandonando o marido, né? Para ficar com outro homem, com outra mulher, tipo assim, coisa bizarra. E terminando o casamento por motivo banal, certo? E aí acontece esse fenômeno de você ter muitos jovens dentro da igreja que não tiveram relacionamento, que estão loucos para casar porque eles ainda preservam isso no coração deles. E o que é que sobra para esses rapazes? Exatamente essas pessoas vindo lá de uma vida de promiscuidade, que já cansaram, perderam o valor de mercado, né? Porque a mulher sabe quando ela não está sendo mais, vamos dizer, cobiçada como antes. Ela começa a entrar em parafuso, a ter uma crise existencial. Ela parte para a igreja e aí vai arranjar lá
Como o você mesmo irmãozinho disse, né? amado, The Wall. né? Como você mesmo disse, The Wall. É. Então ela vai para a igreja rama, o irmãozinho. Mas o que acontece? A vida do cara começa a ficar perturbada, porque é uma mulher que começa a perturbar o juízo dele. Entendeu? Seja pela infidelidade, pelas conversas paralelas dentro da relação, através de uma rede social, entendeu? E o que mais existe, infelizmente, no meio cristão hoje, né, são mulheres vítimas, que o marido é o mal, mas enquanto elas estão aí com os seus 3, 4 contatinhos na internet. Vou ter que concordar contigo quanto a isso, porque eu vejo muito, cara, eu vejo muito corno por aí na igreja que, Sim, infelizmente, é assim, felizmente eu frequento, mas infelizmente eu vejo, né? Muito corno e muito cara, tipo assim, de posição dentro da igreja, como por exemplo, pastor, por assim dizer, assumindo o missol. Então, sim, e recomendando pra mim, eu fico assim, caramba, mano, cara, isso que é como o pior, velho, você é um sabe? amigo legal, hein? É como se fosse uma benção, eles falam que é uma benção, porque já vem com uma bagagem completa. Puta merda. Não, Rapaz, eu costumo dizer assim, ó, o cara falou. Pode falar. eu costumo dizer assim, o seguinte, cara, vamos dizer assim, há 30, 40 anos atrás, a mulher ser missol era assim, algo quase hediondo. Se ela arranjasse um cara que quisesse ela, meu Deus do céu, ela tratava esse cara como um príncipe. Hoje em dia, tu pega a desgraçada com uma penca de filho e ela ainda se acha, tá? Você é privilegiado por ter ela. É bizarro. E você não pode dar uma bronca no moleque, que o moleque não é teu filho. O moleque não é teu filho. Não, Opa, sim, realmente, eu conheço vários e vários casos, entendeu? Assim, de amigo, gente próxima, cara, gente próxima. Casou com uma mulher, a mulher na merda, cheia de dívida. O cara foi lá, batalhou, entendeu? E o cara não pode dar uma bronca no moleque que tá perturbando, enchendo o saco, porque não é filho dele. Mas ele que paga as contas, ele que bota comida justamente. na casa. É complicado. E se pá ainda, se divorcia, vai falar, ah, não, mas o moleque se apegou a tu, agora você é o pai de consideração do moleque. Tem que dar alguma coisa Pensão pra ele. socioafetiva. Isso, Mas justamente. até amigo pode cair em uma dessa aí. Complicado. Assim, cara, é complicado, é complicado. Eu vou apanhar depois aqui do meu colega, mas eu tenho que concordar, mano. Infelizmente, a gente vive numa. É a modernidade, né, maluco? É a modernidade. As cidades, as grandes aglomerações, esse negócio de transformar todo mundo em número, fez com que as pessoas perdessem aquilo que eles carregavam na tradição, aquilo que eles carregavam no correto. O cara ele pode até se considerar um ateu, um migtal ateu, mas o migtal ateu ele tem que admitir que a religião antigamente ela tinha um papel muito forte na manutenção de um bom relacionamento entre marido e mulher. E hoje em dia, com o enfraquecimento da religião, que você mesmo acabou de comentar aí, o que a gente vê é justamente a banalização de certas coisas. Dentro da própria religião, você vê gente aceitando coisa inaceitável, entende? E nessa aceitação aí, Igor, basicamente o que acontece? Vá falar de Bíblia para uma mulher hoje dentro da religião. Vá falar sobre o papel da mulher na cristandade, baseado na Bíblia que ela tem que permanecer calada, submissa ao marido. E assim, elas levam a palavra submissão como algo totalmente criminoso, hediondo, né? Sendo que submissão é algo que você se submete, você que tem que aprender e entender que você tem que se submeter. Mas vai falar que hoje, né, a mulher deveria permanecer calada, a mulher deveria ali, a forma de ela se salvar é cuidar do lar e dar luz a filhos, para você ver. Quer dizer, a própria Bíblia hoje perdeu o total sentido, né, dentro da cristandade quando se trata de papel de gênero. Eles não aceitam mais. Né? Tem pastor, cara, mas esses caras aí são os peixes grandes que conduzem os outros pequenos, né? E eles têm essa visão mais da teologia da libertação, onde a Bíblia ela tem que ser revista, porque a gente está no século XX, XXI, né? Então tem coisas que era para aquela época e tal, assim, negando totalmente um princípio.
vamos dizer, que o apóstolo Paulo usa, que é o Éden. O princípio do Éden e aquilo que é natural entre a relação de Cristo e a igreja é uma relação de marido e mulher. Ou seja, Cristo é o cabeça, a igreja é a mulher, que é a submissa. E só assim ela poderá se salvar. Quer dizer, até hoje isso foi totalmente perdeu-se o sentido. Então, assim, a Deturpado, religião né? ela é muito importante para a tradição e assim e para o controle, porque na realidade a gente não pode negar que o casamento é uma forma de controle, é uma forma de controle social sobre as mulheres. Por qual motivo? Por um motivo único e simples: evitar a destruição da sociedade, que é o que tem acontecido hoje. Justamente. A gente vê essa degradação cada vez mais forte. Isso que tu falou, eu até comentei num dos primeiros podcasts aqui do canal. Inclusive, eu acho que tu falou sobre esse assunto, que era com respeito a. Opa, só um segundo que apareceu a notificação aqui. Que era com respeito àquela pastora que virou stripper no OnlyFans. Sim, E uma das. isso, uma das que a gente vê, que ela falava, ah, não, eu me sentia presa dentro da religião, mas agora eu me sinto livre mostrando meu corpo. E eu li esse texto de 1 Timóteo, capítulo 11, capítulo o quê? Só para não falar merda aqui. Capítulo 2, versículo 11 a 14, que lá fala que a mulher tem que aprender em silêncio, com toda a sujeição. E o apóstolo Paulo ainda complementa: não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. E o que que você vê hoje em dia? Pastora. Pastora. E você vê isso em dia hoje, pastora, e a cristandade hoje. Porque eles falam assim, que a mulher é mais dócil, que a mulher é mais doce. Cara, é a maior mentira do mundo. A mulher é um dos seres mais violentos que eu já tive o prazer de conhecer. A mulher é um bicho extremamente violento. E quem é casado e tem filho sabe muito bem como mulher pode ser violenta. E constantemente, tá? Se o homem não tá ali para controlar, para conter a situação, é um negócio bizarro, tá? Mãe se vingando de filha, destratando os filhos por vingança, por inveja, é um negócio bizarro. Então, assim, olhe a situação da cristandade no mundo hoje. No mundo. Melhorou depois que as mulheres começaram a assumir a liderança? Só De forma piora. alguma. Só piora. E fora que a maioria das igrejas inclusivas, eu não vou aqui ser leviano e dizer que é só mulher que lidera igreja inclusiva, mas vamos dizer que 70% das igrejas inclusivas que existem hoje no mundo são lideradas por mulheres. Igrejas que ali catequizam crianças, meninos, para se tornarem gays desde a mais tenra idade. As igrejas liberais aqui do Brasil, as primeiras que surgiram foi através de mulheres. E uma grande pregadora, se você for do meio pentecostal, você vai lembrar a Lana Holden. Era uma das maiores pregadoras do meio pentecostal que existia. E ela foi que fundou a primeira igreja inclusiva aqui no Brasil. Complicado, né? Para poder a gente fechar, por assim dizer, esse assunto da religião, eu ia te perguntar o que que você pensa justamente a respeito das religiões e qual seria o melhor caminho, por assim dizer, para quem quer servir a Deus, já que a parte que eu acredito que seja mais a tua designação, a tua orientação, né? Qual seria o melhor caminho para quem deseja hoje se manter nos caminhos certos, por assim dizer, de orientação cristã ou cristã, eu acredito. Então, Igor, é o seguinte, eu eu tenho uma maturidade acerca das questões celestiais, né? Estudo da Bíblia, da palavra, a minha própria disciplina em vida é muito grande. Então, eu não dependo exatamente de um ajuntamento de pessoas para me manter firme e ter a minha constância de estudos e tudo mais, sabe? E trilhar por esses passos, certo? Eu realmente não preciso, vamos dizer, de tutores acima de mim. Mas eu sei que tem pessoas que sozinhos eles não conseguem se direcionar corretamente. O que eu recomendo geralmente para as pessoas é o seguinte: apesar de eu não ver as denominações como guardiãs da doutrina de Cristo, né? Na realidade elas têm se secularizado muito, mas por uma questão de, vamos
vamos dizer assim, não é ressocializar a palavra que eu utilizar, mas assim, de colocar essa pessoa em uma comunidade onde ela vai se sentir abraçada, eu vejo que as denominações ainda têm sua importância. Então, se você quiser se iniciar, né, assim, no meio cristão, eu recomendo que você vá para uma denominação. Agora, o que é que eu digo? Procure as mais tradicionais possíveis, sabe? Mas o principal é sempre leia a Bíblia ou procure alguém que possa te ensinar sobre. Mas para você ter esse primeiro contato inicial, vá para uma denominação, porque é o caminho mais fácil, tá? Eu não posso recomendar que uma pessoa que está começando vá para o YouTube, porque só vai achar merda, na maioria dos casos. Mas assim, se fosse para poder tu recomendar alguma, pelo que eu entendi do seu ponto de vista, o, o que você acha melhor para você é o estudo pessoal. Sim. Mas para alguém que mesmo assim prefere ir numa denominação, você orientaria alguma em específica? Ou, por exemplo, vá numa evangélica ou vá numa católica, e aí vai. Então, assim, especificamente, o que eu recomendaria é a Assembleia de Deus, tá? Porque eu tenho Uhum, maior conhecimento acerca dela, porque eu fui criado dentro da Assembleia de Deus. E é uma das poucas que, em alguns lugares, ainda se mantém bem tradicional, tá? entendo. Então, assim, é o que eu falaria. Assembleia de Deus. Perfeito, perfeito. Então, eu acho que esse assunto da religião ficou bem, bem claro aqui pra gente. Deixa eu só ver um. Perfeito. O Hitomi, ele é um rapaz que grava comigo. Ele deixou uma pergunta para ti, uma pergunta um pouco complexa aqui. Então, eu vou colocar a pergunta dele na edição para o pro ouvinte ouvir ele dizendo. Cara, pergunta pra ele o seguinte, velho. Se depois de tudo que ele passou aí, se ele viveria hoje, se ele se enxerga vivendo sem essa ideia, sem essa visão de mundo dele. E se ele acha que tem alguma forma dessa ideia, dessa visão de mundo dele acabar cegando ele, ou alguém de uma certa forma. Então, veja bem, se eu hoje consigo me ver sem essa visão de mundo, não, não. Porque assim, o que acontece com os meus pensamentos? Para mim chegar a expor algo que eu penso e eu ver e eu ver que tem necessidade, que isso vai beneficiar ou vai livrar alguém de algum problema, é porque eu tenho certeza que isso em minha vida e em minha mente vai ser imutável, compreende? Para mim isso é imutável. Por quê? Porque eu já avaliei todas as possibilidades que em vida eu poderia ter acerca de determinadas questões. Então, assim, como eu falo, acerca do casar, não. Hoje eu sou casado, tenho uma vida estabilizada acerca do meu casamento, do meu relacionamento. Abro muito bem o jogo para minha esposa acerca do que ela deve fazer ou não, tá? Eu chego assim diretamente para ela e falo, ó, aqui tem um fio de cabelo que eu coloquei para você andar por cima. Se você desviar um dedinho, um mindinho, eu caio fora, tá? Porque para você não existe perigo nenhum, mas para mim tem todo perigo de amanhã acontecer alguma merda. Então deixa as minhas coisas bem claras. Então, quando eu decido que eu não teria mais nenhum relacionamento, coisa do tipo, é porque eu tenho certeza, pela experiência e pelo convívio que eu tenho com as pessoas, que imagine eu chegar com essas ideias assim, já todas maduras, e expor isso para uma mulher que eu acabei de conhecer. Cara, a chance de dar merda, tá? Ou de ela virar esquina é automático, entendeu? E eu não vou mudar por causa disso, sabe? Porque eu perderia chance com as pessoas. Todo dia eu perco chance, várias chances de muitas coisas por causa do meu tipo de pensamento. Então eu já aprendi a lidar com isso. E eu costumo dizer assim, toda coragem tem um misto de burrice. O cara ser corajoso, ele tem que ser também burro. Então assim, eu sei que eu acabo me prejudicando às vezes, mas é por algo que eu de fato acredito que é o melhor. Você tá entendendo? Agora, sobre influenciar as pessoas, veja bem, eu costumo sempre também deixar muito claro assim, ó, é o meu pensamento, é a minha forma. É claro que o meu pensamento eu estou falando, porque assim, para tornar a coisa mais leve. Mas tudo que eu estou falando aqui, dificilmente uma pessoa não vai discordar. Ou vai discordar, né? Ela pode até achar exagerado, mas discordar é muito difícil. Por quê? Porque tudo que eu falo é baseado em coisas que acontecem diariamente. Então é isso que eu acho que acaba causando mais choque. Porque não é uma simples opinião minha que o cara pode discordar ou concordar. Ele simplesmente vai olhar e fala, porra, de fato acontece.
em escala maior ou menor, mas de fato essas coisas acontecem. Então, assim, é quase impossível que o meu conteúdo não influencie as pessoas. Agora, eu espero que as pessoas sejam maduras para tomar decisões em cima de uma experiência e não em cima de uma emoção. Porque quando a pessoa toma uma decisão em cima de uma emoção, de algo que ele ouviu ali no momento, o que é que vai acontecer? A chance dele se arrepender do que ele fez é muito grande. Eu acho que para frente a gente vai acabar até discutindo isso. Um exemplo de amigos meus que ouvem o que eu falo, aí chega ao ponto de falar que é incel, que é black pill, e daqui a pouco uma vagabunda balança o rabo pro cara, ele vai lá e, sabe, esquece tudo que ele aprendeu, o que ele tentou aplicar na vida dele, e aí a chance desse cara quebrar a cara é muito grande. Então, assim, eu sei que eu tenho um poder de influência. Agora, eu sempre explico para as pessoas, não vá na base da emoção, entendeu? E eu tento sempre aplicar outras saídas. Possibilidades, eu consigo uma mulher hoje em dia, e eu vou dando lá algumas opiniões, explicando como é que poderia ser, mas eu sempre digo, cara, eu não confio. Aí fica a critério de cada um, a decisão é de vocês. Mas no mundo de hoje, da forma que está, realmente é difícil. Então, assim, eu não vejo que eu vá mudar a minha opinião, tá? Eu sou muito criterioso e, assim, esse jeito meu vem de berço, basicamente. Tá? Eu só aflorei umas coisas a mais, controlei algumas outras, me poli em alguns determinados pontos, porque a vida é aprendizado e a gente acaba melhorando em algumas abordagens. Né? Com certeza, eu, de 4 anos atrás, era muito mais grosseiro do que eu sou hoje. Eu entendo, eu entendo. Não, mas é verdade, essa questão do ponto de vista, a gente sempre vai amadurecendo e chega num ponto em que é meio difícil você não estabelecer uma opinião formada a respeito de certos assuntos. Eu gostaria que também tu comentasse um pouco do ponto de vista MGTOW e também do seu ponto de vista do Gideão, com respeito às leis pró-mulher, que o pessoal MGTOW fala bastante a respeito disso, e sobre a questão dos divórcios. Tu teme essa parte do divórcio? Então, o que acontece? As leis. No geral, eu não vou dar minha opinião sobre as leis. As minhas opiniões elas vão se confundir muito com o que qualquer canal MGTOW hoje fala, principalmente o canal que eu tenho como referência para mim é do Dom Sandro. Hoje, basicamente, eu acho que é o maior canal MGTOW que existe, né? MGTOW mesmo. Se bem que ele Então, disse que não se considera MGTOW, né? Tem esse ponto na também. realidade, assim, a gente fala, um exemplo, eu estou usando esse termo MGTOW e tal, é só para Sim, facilitar. formalizar a conversa, tá? Facilitar e tal, para não ficar assim, porque toda hora ficar, não é porque, né, não sou MGTOW, não. Mas é só para, tipo, esse é o assunto, é a pauta, sabe? A pauta, o assunto é MGTOW, não que a gente se considere de fato algo do tipo e tal, mas porque meio que já foi prostituído o termo, né? Mas é só para facilitar e direcionar o Perfeito. grupo, sabe? Direcionar. Existe grupo de mulher MGTOW, pra você ter uma noção. Nossa! Tem no Facebook. Eu não sei se elas estão falando sério ou se estão de zoeira, mas do jeito que são seres invejosos, né? Eu acredito que seja verdade. Elas realmente querem, sei lá, de alguma forma seguir o próprio caminho delas. Cara, eu não me lembro. Mas vamos lá. É um negócio que o Nessa Hanita fala, que as mulheres observam muito o que a gente faz, né? E elas tentam copiar, por assim dizer. Camaleão, né, cara? Ela, assim, mulher, ela ganha de todos os lados falando, tá? Mulher ganha de todos os lados falando. Ou seja, tanto a mulher que tá na putaria, que recebe atenção masculina, ela ganha alguma coisa pro ego dela, tanto a mulher que quer pagar de direitinha e conservadora, ela ganha, né? A dose Validação. de validação no ego dela, certo? Dos dois Uhum. lados elas sempre ganham. Então, aquela que não tem aquela coragem de pular pra putaria mesmo, ela tende a dizer que é conservadora. Só que a mulher conserva exatamente porra nenhuma, né? Mas Se mais ou for, menos por aí. se for umas 5 vezes na academia na semana, é muito. Cara, tudo que a mulher faz não tem uma constância, porque não são seres ligados ao logos, ao atemporal. Essa é ligado ao eros, tá? Luxúria, Exatamente. sexo, prazer. Isso aí os filósofos há 3, 4 mil anos atrás já sabiam disso, coisa que tem retardado fingindo que não sabe, que acha que mulher tem algo místico maior. Não tem, não tem. A mulher só é algo bom e cresce atrelada a um bom homem. Fora isso aí, vai despirocar para coisa ruim.
É algo que, infelizmente, é assim. Não adianta tapar o sol com a peneira, né? A gente vê aí a situação das mulheres na sociedade moderna atual. Quanto mais liberdade você dá, mais merda fazem, né? A liberdade seria o quê? Para elas Justamente. crescerem, virarem engenheiras, inventar? Não. Aí tu vê engenheira no OnlyFans. Basicamente é isso. Então é meio complicado. Esse vai cair, esse vai cair. Cai não, pô. Cai não. Meus vídeos não caem, esse negocinho aqui não cai não. Mas qual foi a pergunta? Ah, acerca das leis, né? Então o que acontece? A ala do pessoal conservador aí, os tradicons, os neocons, eles insistem que o homem tem que salvar o Ocidente, porque, né taxa de natalidade, o negócio não faz sentido, porque assim, a taxa de natalidade ela tem sido atacada de diversas maneiras, né? E o casamento é a forma menos eficaz, porque mesmo eles criando toda maneira de dissolver os casamentos, as mulheres ainda continuam tendo filhos, né? E aí é por isso que vem os outros motivos. Então, eles ficam com essas ideias assim, que o homem tem que casar e tem que enfrentar seus inimigos. Tá, mas calma aí. A mulher já é um inimigo muito terrível para você lidar, principalmente se esse inimigo conquistar seu coração, que é o caso dos homens que se apaixonam e aí viram um escravo emocional na mão de uma mulher. E uma mulher sabe lidar muito bem com isso. Fora esse Parte inimigo que é a emocional, mulher. sim. Hã? Na parte emocional, sim. Demais, demais, cara. Mulher manja. Mulher, quando o físico, o cara emocionalmente falando, o cara tá fudido, irmão. Tá fudido. Porque ela sabe usar isso aí a favor dela. Aí, fora esse inimigo que você acaba contraindo dentro de uma relação, você tem um outro inimigo maior, que aí pode te punir de diversas formas possíveis, que é o estado ginocêntrico. Ou seja, o problema hoje, cara, não é simplesmente saber escolher uma mulher como eles dizem. E outra, quantos e quantos casos de mulher que fingem o que não é no namoro e quando casa vira um inferno? Eu conheço vários casos, tá? Então não é, tipo, se o cara não deu certo é porque não escolheu bem. Pô, sabe, papo mais torto possível que esse não existe. Tá, mas fora isso, Justamente. vamos lá, que o cara tem que saber escolher. Beleza, mesmo o cara sabendo supostamente escolher, aí você tem outros problemas, que são problemas judiciais, tá? É todo um conjunto de leis hoje que, assim, você não pode exercer autoridade sobre sua mulher em hipótese alguma. Ah, Gidão, mas isso só vai acontecer se a mulher do cara denunciar ele. Quem disse isso? Se eu falar alto aqui com minha esposa, mesmo que ela aceite que seja uma repreensão, o meu vizinho do lado pode denunciar e a polícia vai bater aqui. Não há mais liberdade para isso, muitas das vezes. Você tem que contar com o bom senso das pessoas. Entender que ali pode ser uma briga comum de casal. Porque se um vizinho seu ligar e dizer assim, ó, tá agredindo aqui a esposa, meu amigo, tu vai preso. Pelo menos por 24 horas pode saber que tu vai preso. Até tua mulher convencer lá o juiz, delegado, de que não foi nada. Mas mesmo assim, você vai ficar com seu nominho lá, tá? Registrado. E os agentes sociais aí vai encher a cabeça da tua esposa, vai colocar a minhoca na cabeça dela, que isso não pode, e que qualquer coisa ela pode denunciar. E quantos casos a gente vê na internet de mulher vai lá, denuncia o cara por causa de uma briga interna deles e depois fica chorando, dizendo que não foi nada demais, que foi em um O que momento de aconteceu estresse. agora com a mina do Nego do Borel aí, né? Sim, exatamente. A dona Malvadia, cara. Tá ligado? Não que ele seja lá boa coisa, mas é até bom que esses caras, esses artistas aí, comecem a se ferrar, porque o evento tem que partir lá de cima, tá? Porque o gado aqui não tem muito o que fazer, não. A galera gosta mesmo de ser corno com força. Mas lá em cima, como os caras têm muita coisa a perder, né? Porque dignidade não vale mais para esse pessoal que vale dinheiro mesmo. Então eles começam a ficar mais ligados, mais espertos, né? Então o que acontece? Você tem todo esse arranjo na lei, um exemplo. Tem uma PL aí que está para passar, eu vou até averiguar se ela já passou ou não, colocando os crimes de assim, porque não é crime ainda, mas vamos dizer, colocando os crimes de tortura psicológica no mesmo rol de tortura, ou seja, um crime que você pode pegar até 8 anos e é inafiançável. Ou seja, se a mulher queimou arroz e você chamou ela de inútil por ter queimado arroz e ela te denunciar por isso, você vai preso por crime de tortura. Se ela te Caraca! pediu isso, eu fiz um vídeo exatamente sobre esse tema aí, tá bizarro o negócio, cara. Tá? Um exemplo.
Se a mulher só depende de você para ter dinheiro e você nega isso a ela, ela pode te denunciar por tortura psicológica. Aí tem um detalhamento que diz lá, porque assim, a mulher como sendo uma dependente, o homem negar isso, é como se ele estivesse punindo ela por alguma coisa, sabe? Então, silêncio também tá entrando na pauta, tipo um exemplo, você pune a mulher por silêncio, né? Tipo, a mulher começa a falar muito, você briga com ela, aí você para de falar com ela e fica ignorando. Crime também, pressão psicológica. Quer dizer, olha o nível que o negócio chega para os tradicontes dizer assim, não, você tem que escolher bem, mas não depende mais de escolher bem. Outra, vamos dar um exemplo. Aí o cara tá lá no sonho de construir a casa própria e vai construir com a mulher. Essa lei foi aprovada, não foi aqui, foi aprovada em 2012, mas agora com o Bolsonaro teve uma nova armadilha para os homens. Por quê? A Minha Casa Minha Vida, majoritariamente, só era cedido, né, o empréstimo, o benefício, para mulheres. Ou seja, o homem poderia ir lá construir a casa, mas o benefício só seria liberado se a casa ficasse no nome da mulher, certo? Isso no governo Dilma. Agora, o governo Bolsonaro fez o seguinte, reiterou isso e agora diz que o homem pode também conseguir. Mas em caso de divórcio, a casa majoritariamente vai ficar com a mulher. Quer dizer, aí a mulher simplesmente chega lá um dia, como aconteceu aqui com um brother meu, eu não quero mais você não, com um brother meu não, com várias pessoas, mas eu estou contando um caso mais recente aqui. A mulher chega, acorda de manhã, né? Ou chega lá e não, eu não estou sentindo mais nada com ele, começa a fazer uma crise no casamento, depois diz que não está sentindo mais nada com o cara e vai embora. E diz, não quero ir embora. A casa fica com ela, se tiver nesses programas. Já tem chance de conseguir se não tiver nenhum programa social desse, mas se tiver, majoritariamente o juiz já tem que determinar que a casa fica com a mulher, mesmo ela não tendo contribuído R$ 1 ali na construção. Quer dizer, Aconteceu, pode falar. aconteceu uma parada dessa do tipo, com um colega meu. Só que ele construiu a casa com a minha tava junto, tal, tudo. Só que assim, era no terreno da mãe dele, entende? Eles Sim. não chegaram a se casar, propriamente dito. Mas ela simplesmente, do dia pra noite, ela falou: não quero mais ficar contigo. Eu não falei, né? Essa menina é parente minha, inclusive. E ela falou: não quero mais ficar contigo. Na verdade, ele, não sei se ele saiu, e quando ele voltou, ela já não estava em casa. Ela deixou uma carta, um bagulho assim, e Meu foi amigo, embora. E foi embora. E elas só não venderam a casa porque estava no terreno da mãe do cara, entendeu? Mas ele teve que vender o carro para poder dar uma grana para ela. Mas a casa foi salva, por assim dizer. Que estava no sim, nome da mãe. salva isso, porque estava no nome. Aqui na minha cidade já aconteceu o caso de, vou ali fazer uma viagem em São Paulo. Não foi um nem dois, não, viu? Vou ali fazer uma viagem em São Paulo. E por lá mesmo ficava, já arranjava cabra. E eu já dei conselho para amigo. Assim, eu tô falando bem manso porque vai que alguém da minha cidade assista essa porra aqui e fica mexendo no saco. Mas assim, eu dei até conselho semana passada para um brother meu, né? Que ele tinha construído uma casa e tal, e tá no terreno da mãe e tal. E ele falou, não, então, porque fulano ali, aí ela né, tava me incomodando. Aí o que é que eu vou fazer, né? Eu vou botar a casa no nome dos meus filhos, e aí ela fica morando lá. Eu falei, cara, lá de ser burro, velho. A pessoa tá com os filhos? Tá cuidando dos filhos? Não tá. Por que você vai botar alguma coisa no nome da pessoa? Se ela não tá com os filhos, se os filhos tá com você. Aí você bota no nome dos seus filhos, certo? Aí ela pega e volta para tomar conta dos filhos, porque de repente ela criou consciência e virou a porra de uma boa mãe que ela não é. Bota outro macho dentro, você vai querer tomar a casa, como ela tá dentro com os filhos, presta atenção, compulsoriamente, a guarda tem que ir para a mãe. Tu acha que ela não tá sendo orientada a isso, não? Para, velho. Deixa aí no nome dos teus parentes mesmo, lá de ser burro. Vá construir e deixa tudo no nome dos teus parentes. Segue tua vida, rapaz. Então daí eu dou esses Interessante, conselhos mesmo, porque tem que usar de certeza, senão o cara se ferra. Então, assim, você vê justamente. que nessa conjuntura da lei, hoje, o homem tá sem saída, brother. Tá ligado? Não importa que esteja no seu nome. Essa daí que agora vai ser Casa Verde e Amarela, lá na própria matéria está dizendo o seguinte: mesmo que o casal tenha casado com
regime de comunhão de bens, né, para não dividir, não vai ser válido para essa casa. Caraca. Cara, casa, né? Casa que é gostoso. Essa parte do divórcio é bem complicada, mano. E Cara. pode falar, pode falar. Se tem algo que Não, e falar. assim, mano, é complicado e outra. 80% dos divórcios, quem pede? São as mulheres. 98% das guardas, com quem fica? Mãe, Com as mulheres. Você tá entendendo qual é a questão? Isso já virou um negócio lucrativo para elas. Cara, eu já vi mulher comentando isso. Tanto conversas entre amigas como na internet. Ah, casa com esse trouxa, depois tu pede divórcio e fica com a casa. Várias pessoas maluco. ouvem esse tipo de coisa. Então, assim, Na maldade como mesmo, eu. né? Como eu já fui acusado assim de ser misógino, machista, e eu digo assim, cara, se alguém. Eu não estou sendo misógino, machista, porque eu não estou atacando as mulheres, eu estou atacando atitudes. Agora, se é as mulheres que estão tendo esse tipo de atitude, desculpa, mas alguém tem que falar isso aqui, porque todo mundo simplesmente fica calado, ou quando quer falar, fica ali tentando. Mas tem mulher. Não, cara, não tem isso, não Relativizar, tem né? mulher. Hã? Falar assim, ah, mas veja bem, não é bem assim. O É, pessoal hoje em dia tipo, tem que pisar em ovo. tem mulheres. Cara, não tem mulher exceção. Tem mulher sob controle, mas exceção não tem. Porque se todas essas mulheres tivessem noção de liberdade, fariam exatamente a mesma coisa. Eu sei que é Cadê pesado, as que, pessoas. cadê que mulher de traficante não vai denunciar ele? Não, não, mas assim, a questão da mulher traficante nem é isso. Assim, você tocou num assunto interessante. Mulher de traficante, mulher de policial. Para você ver como a natureza da mulher é um negócio assim bizarro, é que assim, a mulher do traficante, ela sabe que se ela trair, ela vai morrer, tomar uma surra de barra de ferro, ter o cabelo Cacareca. cortado, você tá entendendo? Ficar careca. A mulher do policial sabe que vai morrer. E mesmo assim, essa desgraça cai, pô. Você tá entendendo? Não tem limite pra mulher. E aí eu Insano. costumo. Insano. Aí eu começo a ver que quando o cara tem uma mulher minimamente decente, sei lá, é um milagre. É um milagre. É um golpe de sorte. Porque o que impede de ela fazer essas coisas? Nada. Tá, tem a questão do tempo de convivência e apego. E eu vejo mais essa facilidade, assim, em mulheres que casaram virgem, tá? Não que todas são interessantes, porque tem muitas aí que Já vi virgem traindo também. Dentro da minha isso, própria são religião. influenciadas. Eu Já acho vi. que o sucesso disso aí é o cara controlar as amizades. Porque mesmo que É. for virgem, Fui com amigo. mas Fui tá com no. amigo. Fui com amigo, inclusive. Atraiu com amigo do cara. Entendeu? Eu costumo dizer assim, cara, não é desconfiança de nada, não, mas é uma questão de. As coisas podem acontecer, tipo assim. É, eu não recebo amigo meu quando minha mulher está em casa. E se eu recebo algo muito rápido, sabe? Não é aquele, ficar ali algo azar. Eu não recebo, sabe? E não é desconfiança do amigo nem da minha esposa. É simplesmente assim, não é natural. Nunca foi natural. Se você for olhar nas civilizações antigas, a mulher de um homem tem muito contato com outros homens. Nunca foi natural. Nunca foi aceito. Isso nunca foi visto como algo de fato bom. Você tá entendendo? Então, eu tenho essa barra. Por exemplo, mulher de amigo meu, eu não converso, eu não troco ideia. Eu já fui até questionado por amigos meus, assim, pô, por que você não fala com fulano? Porque, cara, por que você quer que eu fale com tua mulher, pô? Não faz sentido, velho. Eu já tenho sua amizade. Ela tem que respeitar isso, entendeu? Eu não preciso conversar com sua mulher para reforçar nossa amizade, não, cara. É até melhor assim. Não que eu tô dizendo que eu vou fazer, eu garanto a minha palavra que eu não vou fazer nada. Mas, cara, cara, mulher e homem, amizade, não é uma coisa assim que, sabe, ainda mais quando se é amigo, que você tem que ficar cultivando muita amizade, não, entendeu? Coisa básica, conversou ali, trocou ideia rapidinho, oi, precisou de um favor, acabou. Além disso aí, cara, vai partir pra intimidade, não é legal. Nunca é legal. Concordo. Concordo plenamente. Eu não sei como é que vai ser. Deixa eu ver aqui. Eu ia falar desse. Vou por prioridade aqui. Falsa acusação. Você acha que falsa acusação é um perigo para o cara mediano, assim, o cara que
não tem um grande status. O cara, o ouvinte médio aqui, você acha que a falsa acusação é algo que vai nos afetar, por assim dizer? É extremamente real, infelizmente. Falsa. Cara, hoje, os dados oficiais demonstram que há 80% de falsa acusação de estupro, de violência doméstica, certo? Esses 80% tá onde? Tá lá na elite? Não. Esses 80% é de casos comuns. É de uma mãe que quer se vingar do pai e fala que a filha foi abusada, o filho foi abusado, entendeu? É uma mãe que quer uma medida protetiva ali, não quer que o marido se aproxime e vai lá e denuncia por agressão, entendeu? Então, esses casos aí que tem dados coletados é de pessoas comuns. E eu conheço casos que já aconteceu isso, entendeu? Aqui na minha cidade, não vou nem contar detalhe, porque fica muito evidente quem foi a pessoa e o que aconteceu, mas o cara chegou a ser estuprado, tá? Pode ser vários casos, mas você tem uma noção, por causa de falsa denúncia, tá? Nossa, Pessoa pobre comum, cara, não é ninguém que poderia oferecer e ter dinheiro, não. Entendeu? Eu conheço casos de pessoas que me contaram que receberam falsa acusação, entendeu? Por conta de vingança, entendeu? É algo, infelizmente, extremamente comum para a população média, para a pessoa comum, como eu, como você. Infelizmente acontece, cara. E é por isso que manter distância, muitas vezes, assim, é algo até interessante de se praticar, porque ainda mais se você sabe que a pessoa tem um histórico ali de ser uma pessoa agressiva, histérica, uma pessoa que mente, uma pessoa que manipula. entendo. Antes de eu passar para o próximo tema, eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco mais pessoal para o meio MGTOW, por assim dizer. A gente do meio, assim, eu não me considero um fascista, para deixar bem claro aqui, mas eu sou desse meio, por assim dizer. O pessoal, eles defendem muitas ideias aqui, comentam muito sobre esses assuntos, e nessa comunidade, a gente tem uma noção boa do que é Red Pill e tal, só que ainda existem muitas pessoas aqui dentro que criticam muito os MGTOW, por assim dizer. Não sei se seria mais pela denominação ou pelo pessoal que acaba bitolando isso, por assim dizer. O que você teria a dizer a respeito disso? Do pessoal hoje em dia, não do pessoal hoje em dia, mas assim, do pessoal que conhece o MGTOW, acabar tratando eles como, não tratando eles como se fossem inferiores, mas tipo assim, tratar a comunidade como alguém que está Algo ruim, equivocada. é Isso. algo ruim para o nacional. Assim, o que acontece? Eu me considero nacionalista, apesar de eu já não me importar mais com política, eu faço mais revisão histórica mesmo, né? Para a gente conhecer quem é que nos domina hoje no cenário geopolítico e econômico, né? Economia global. Então, e também, né, depois que o Brasil aí através do Butantan fez aquela música de funk para vacina, aí eu perdi toda a esperança. Para mim, o resto de esperança que tinha, bicho, foi pro saco. Pai, não luto por essa merda mais nunca em minha vida. Não dá, não dá. Já Covid. era. Cara, ridículo. Mas enfim, o que acontece? Boa parte do pessoal nacionalista, fascista, é fascista, é nacionalista, o negócio é fascismo mesmo, né? Porque Uhum. tem gente que gosta de se distanciar desse nome. Mas enfim, mas vamos falar nacionalismo, fica melhor. Beleza. A maioria da gente, a gente pende muito pro tradicionalismo. A gente acredita no tradicionalismo, então o tradicionalismo tem aquela coisa, né, da mulher honrada, da mulher que gera filhos e tal. Só que, assim, os caras têm que entender que a gente tá na porra do século XXI, pós-liberação sexual, velho. Acabou, isso não existe mais. Os caras olham o mundo ao redor. Mas, assim, o que eu vejo também é que a maioria dos nacionalistas são manginos. Assim, mangina ao extremo. Os caras estão lá discutindo, o grupo tá bom. Chega qualquer vadia falando que é nacionalista, que é tradicional, conservadora, os caras param o grupo todo para ficar dando atenção à vadia, cara. É incrível. E todo o grupo acaba. No final das contas, começa um bando de mangina ficar só dando atenção para a guria lá e não foca no que tinha que ser focado, que é o crescimento espiritual em estudar aqueles Vão assuntos. ficar, vão Então, ficar assim, betando a fã do sim, Mussolini? demais, cara. Demais. Os caras beta, mas beta com força. Tem até uma suposta
nacionalista lá no meu grupo, eu fico olhando ela comentar, assim, no meu grupo não, no meu canal lá do Telegram, que tem um chat liberado para comentários, e sempre quando eu posto alguma coisa sobre revisão histórica, nacionalismo, ela comenta, né? E eu fico olhando assim, oh, meu Deus, você quer enganar quem, velho? Pelo amor de Deus. Modinha, adolescente, 16 anos, tá ali, porra. Daqui a pouco crescer, botar uma bunda aí, vai ficar dando pra todo mundo, porra. Simples. Cara. É foda, mas é realidade, poxa. É igual o vídeo de uma guria que tem assim, ó. Você fica reclamando que as meninas ficam postando foto da bunda, eu só não posto porque eu não tenho. Tá ligado? Basicamente é isso. Então, assim, Caraca, o que eu meteu, vejo que meteu a os real. Jogou a mas o vermelhinha. que eu vejo que a galera nacionalista, eles têm muito essa questão do tradicional. Então, eles querem recuperar a questão tradicional da mulher com filhos, da mulher honrada, da mulher. Mas, cara, pelo amor de Deus, isso infelizmente não existe mais. Esse tempo acabou, passou, sabe? Nem se você amanhã baixar uma lei punindo as mulheres, elas vão voltar atrás, elas ainda vão continuar fazendo essas merdas. Olha aí, para que lei mais dura do que a lei do crime? E ainda a mulher vai lá e trai o cara. Basicamente, é como se as mulheres da atual era, elas tinham que tipo, deixar de existir e surgir mulheres sem nenhum contato com a modernidade. Aí sim a coisa voltaria a fluir. Mas mulher que já teve contato com a modernidade, com a internet, com rede social, cara, é muito complicado. Geralmente elas vão parar quando já tiver uma quilometragem imensa aí de rola, aí elas começam a criar consciência. Mas antes disso aí é difícil. A não ser que for Perfeito. criado dentro do mato, na roça, né? Aí é outra história. É, o pessoal também fala isso. Eu vi que tu falou aí da vacina, que queria que você desse, assim, a sua, a sua opinião, aqui não muito como militar, mas sim como um homem no seu próprio caminho, por assim dizer, a respeito do Covid, ó, da peste de Exoba aí e da vacina. Eu queria que você Então, dissesse um pouco aí sobre esse rolê que tá comendo solto agora. eu já falei muito sobre, né? E assim, a minha opinião que eu mantenho eu não confio no geral em vacinas, tá? Pelos métodos utilizados. E assim, historicamente você consegue puxar que o saneamento básico, a limpeza pessoal fez muito mais pelos doentes do que vacinas, né? Tanto que eu fiz um vídeo cruzando algumas informações sobre a poliomielite nos Estados Unidos, que começou a ser contabilizada ali a partir de 1900, mais ou menos, né? Início ali de 1900, até quando ela foi supostamente erradicada em 1960, tá? Só que a vacina só foi produzida ali em meados de 45 para 50. E os casos já tinham caído de 100 mil para 16 mil nesse período. Ou seja, e os anos 40, 30, 10, 20, 10, o que foi feito para a polio diminuir? Quando você vai olhar lá os dados, saneamento básico, começou a ter redes de esgoto, sabe, cavalo pela rua, que defecava muito, trazia ratos e aquela coisa. Isso foi retirado, foi criado estábulos, foi feita uma limpeza maior e o número de todo tipo de doença que era em decorrência, né, de vírus, fungos e bactérias, eles foram amplamente diminuídos devido ao saneamento básico. Então, assim, já houve um estudo, né, aqui no Brasil exatamente sobre isso, que se gastaria muito menos dinheiro trabalhando com o saneamento básico do que com essa vacinação compulsória. Você gasta muito mais com vacina. Tanto aí que a vacina agora que está saindo, né, já foi destinada aí logo de cara 20 bilhões de reais para fazer essa primeira campanha de vacinação aí acerca da pandemia, né? E como eu acabei de fazer um vídeo sobre, li sobre, é o seguinte, eles basicamente na bula fala, a gente não sabe se vai ter resultado. É basicamente isso, a gente não sabe se vai ter resultado. Não foi conclusivo os testes ainda. Então, assim, Placebo o bagulho. basicamente um placebo. É basicamente um placebo. Pode ter resultado e pode não ter. Eles vão esperar o que é que vai acontecer nesses próximos aí 30 dias com a população para saber se aplica a segunda dose ou não. Então, acho que nem requer muita opinião, né? O negócio é totalmente seguro, velho. Quem quiser Sim, tomar, que tome. Mas eu, particularmente, assim, o que eu fico triste é os profissionais de saúde dizerem ser pró-vida e aceitar uma situação dessa. Porque eles, como eu tive acesso à bula e está lá no site do Butantan, eles também tiveram acesso à bula. E a bula deixa muito claro que não há comprovação de eficácia da vacina. mas é que tá, pô. Se tu for ver qualquer notícia que tem aí a respeito disso,
Qualquer pessoa que fala contra o Deus Supremo vacina, já viu, né? É rechaçado, entendeu? É descredibilizado, Justamente. infelizmente. O negócio virou China parte 2 aqui, porque você viu, quando começou a pandemia lá na China, os caras não podiam nem falar que tinha doença, tinha que assinar rolê, não sei o que, não sei o que lá, o cara que assinou o rolê morreu. Então, você vê como é que as coisas é. Sim, e, cara, vamos ser sinceros, né? O vírus na China tá morto há 6 meses já. E eles não fizeram campanha de vacinação. Justamente. É uma gripe, cara. Uma gripe. É, a gente sabe que a força da doença tá aí na mídia. Tá aí nas medidas, não na doença em si. Justamente. Tá. Esse assunto acho que ficou bem claro. Não tem muito o que dizer. Acho que acho que é bem senso comum nesse meio que essa palhaçada dessa pandemia é uma palhaçada justamente. Então, vamos para as coisas aqui mais diretas ao ponto aqui. Gostaria que tu desse tua opinião a respeito de borderline. Se é algo comum, se a maioria dos homens tem que se preocupar com borderline, ou se são casos isolados. Se tu tem alguma experiência com borderline, ou se, sei lá, você não chegou a conhecer algo do tipo, mas se já ouviu alguma coisa, gostaria que tu desse a tua opinião a respeito desse assunto também. Beleza, então. Eu até fiquei de marcar uma live com o Vink de óculos, né? Mas ainda ele não me deu resposta para a gente discutir sobre esse assunto, certo? Eu não sou nenhum médico especialista, coisas do tipo, mas eu sou vamos dizer assim, um observador do comportamento social de homens e de mulheres. E assim, eu acredito sim já ter casos disso na minha família, né? Uma sobrinha minha, certo? Mas um caso bem agudo mesmo, bem grave. E o que eu penso acerca da síndrome de transtorno borderline é o seguinte, cara. Hoje, olhando o comportamento da maioria das mulheres e como elas agem, eu acho que eu fiz até um vídeo sobre isso, se não me engano. Para mim, toda mulher ela tem um quê de borderline, em algum grau, tá ligado? Umas mais agressivas, outras menos agressivas, tá? Mas toda mulher ela vai ter esse problema em conter, em controlar os seus temperamentos, em controlar as suas atitudes. E elas têm consciência disso. Porque quando elas são impelidas a parar com a situação ou punidas por isso, ela, porque eu tive um descontrole, desculpa, eu não consegui me controlar no momento, que chega a ser algo bizarro, né? A pessoa ficou ali por tempos, horas, dias fazendo merda, e depois que, sei lá, começa a ter prejuízo com aquilo, fala que não conseguiu se controlar. Então, para mim, essa questão da síndrome, ela não é só algo que afeta, tá? Mulheres que claramente têm, não. Na realidade, porque você só percebe isso quando você está passando por aquilo com uma pessoa que tem. E, assim, os casos que a gente vê na internet, os casos que eu já vi pessoalmente de algum tipo de comportamento, eu acho que, eu digo assim, todo homem ele tem que se preocupar com isso, tá? Todo homem tem que se preocupar, porque parece porque, assim, essas doenças que são ditas neurológicas nas mulheres, elas eram estudadas em mulheres que já tinham um comportamento sexual libertino. Então, você via que o alvo disso eram mulheres que ou pendiam para o homossexualismo, né? Ou simplesmente ela tinha ali um comportamento muito libertino. Só que, cara, hoje a nossa sociedade ela é totalmente libertina acerca do sexo. E em toda mulher tu vê esse comportamento de manipular. E eu não acredito que seja doença, porque assim, vamos lá, se a gente for pegar os estudos antigos de filósofos, né, doutores, médicos, você vai ver que a arma da mulher para subjugar e sobrepor ao homem é exatamente a manipulação. Ela usar da sedução e tudo mais. Então, hoje, isso a mulher usa assim, sem pudor nenhum. Porque tem coisa que deveria ser crime. Né? Eu acredito que tem coisa que deveria entrar, um exemplo, maquiagem deveria entrar como falsidade ideológica até estelionato. Porque, assim, tem mulher que muda de uma forma bizarra, certo? E ela faz isso consciente.
né? Justamente para atrair, para enganar o homem, certo? Sobre mudança de humor, a gente vê que as mulheres hoje, na maioria dos casos, elas são destemperadas acerca do humor. Uma hora tão doce demais, outra hora estão extremamente agressivas e violentas. Então, eu acho que não é mais um problema isolado de algumas mulheres, não. Eu acho que, assim, como eu falei, em algum grau, essas mulheres têm, ou, se não é a doença, é como eu acredito que seja, que é o comportamento natural de uma mulher que não tem cabeça. Basicamente isso. Se você der liberdade a qualquer mulher, é exatamente esse tipo de comportamento que ela vai emular. Seja mais agressivo, menos agressivo, né? Mais atenuado ou não, é esse tipo de comportamento que, no geral, as mulheres terão, que é o que a gente vê hoje na sociedade. Entendi. No meio da tua explicação, eu vi que tu mencionou algo a respeito da homossexualidade feminina. E um tempo atrás eu estava precisando a respeito disso, eu vi que existem algumas pesquisas, por assim dizer. É assim, eu fico muito pé atrás com essas pesquisas, mas eu gostaria que tu desse tua opinião a respeito de uma coisa que muito do pessoal do meio Red Pill costuma falar. Não necessariamente militar, mas Red Pill costuma falar, que é com respeito a esse negócio das festas das baladas, mas principalmente da crescente tendência das mulheres à bissexualidade. Como eu falei, não chega a ser necessariamente um tema migtal, mas é uma coisa que o pessoal do meio Red Pill costuma falar. Tu tem algum conhecimento sobre esse assunto, a respeito desse assunto? Tem alguma opinião a respeito dessa crescente propensão das mulheres à bissexualidade? Acho que o Dom Sandro fala sobre isso, inclusive. Então, a minha opinião acerca dessa questão aí da bissexualidade das mulheres nada mais é do que curiosidade. Não é toda mulher que, de fato, ela é sapatona. É porque virou modinha ser bissexual, compreende? Um exemplo, um aplicativo que eu uso muito para pesquisa e para expor alguns desses comportamentos é o TikTok. E se você for olhar o perfil, mas vamos dizer assim, de 50% das mulheres que estão se sexualizando lá, todas têm lá dizendo que são bissexual. Tipo, mas elas descobriram isso quando? Uhum. Conversa, simplesmente é a curiosidade de beijar e ficar com outra mulher, a modinha, né? Tipo assim, é uma revolta contra os homens. Os homens não prestam, aí eu tenho raiva de gostar de homem. Aí começa com essa ideia de ser bissexual. Mas por quê? Porque de fato ela não é homossexual, ela simplesmente está usando a liberdade que ela tem de fazer putaria naquele momento. Então, assim, se você for pegar esses estudos, vão dizer o quê? Não, que é devido às desilusões amorosas com os homens e as mulheres tendem a se tornar bissexual. Mas por que não se tornam lésbicas, de fato? Como aquelas sapatonas que a gente conhece da antiga, né? Que ficava parecendo macho. Não, porque A Tami. a mulher, ela quer experimentar, ela quer o melhor dos dois mundos. Seja um relacionamento com outras mulheres, seja um relacionamento com outros homens. E é por isso que você não vê casais de lésbicas, principalmente no padrão mulher, de fato, duradouro. Porque aquilo é só um período onde ela quer experimentar aquilo, mas a segurança dela em questão de relacionamento está em um homem. Até porque quando Perfeito. vai chegando aos 30, passando disso aí, ela começa a se enfraquecer mais um pouco, já está cansada do mercado de trabalho, é melhor arranjar um cara rico, um coroa, ou um cara que quer sustentar ela, né? Vai para uma igreja e tudo mais. Então ela já experimentou tudo que ela queria experimentar, e não é que ela ficou satisfeita aos 30 não, tá? É porque ela não tem a mesma oportunidade que antes de fazer merda. Porque mulher, meu amigo, se até os 60 tu tiver dando moral, ela tá fingindo que é a puta mais fogosa do mundo. Entendi. Eu acredito que, tá, das minhas perguntas, acho que essa daqui é a penúltima, aí a última vai ficar um negócio bem interessante para ti. Eu queria que tu me dissesse a respeito do Blue Pill, que é outro tema que o Miguel costuma conversar. O Blue Pill, ele seria uma vítima ou um cúmplice, do ponto de vista masculinista barra Miguel? Então, cara, hoje eu não trato ninguém mais como uma espécie de vítima, sabe? Por quê? Porque hoje a informação ela é muito bem disseminada, sabe? A informação hoje ela chega a todas as esferas possíveis. Então, é muito difícil dizer que
um cara que hoje já atacou o MGTOW, ele não tenha ouvido falar sobre essas questões. E por que a culpa é do Blue Pill? O Blue Pill também tem a culpa, tá? Apesar de sim eu responsabilizar em maior parte as próprias mulheres, apesar de os manginas serem um mal dessa terra, né? Porque se não fosse eles também, essas vadias não teriam nenhum tipo de validação. Mas a questão maior é o seguinte: Vídeo Bolsonaro. Hã? Vídeo Bolsonaro, né? Cara, a esquerda é o grande contribuidor dessa merda toda. Porque enquanto a esquerda não, a direita. Porque enquanto a esquerda quer que a mulher se torne vadia mesmo, que não depende nada de homem, que mulher é isso, a direita quer defender a mulher mesmo sendo vadia. Que é pior, tá ligado? Então, assim, o que acontece? Um exemplo. Quando eu tava morando em Brasília, e eu tava dando as redes pior ao meu irmão, né? Meu irmão é mais velho que eu. E aí tinha um amigo dele lá que estava ouvindo a nossa conversa. E aí ele se aproximou. Aí a gente começou a conversar lá e ele começou a defender as mulheres, que não, porque o homem é safado, porque tem homem que é safado, e às vezes as mulheres fazem isso por desilusão, e não sei o que lá, que eu era machista, que eu não gostava de mulher, que eu tava pegando pesado. Por fim, o cara ficou tão chato ali que eu basicamente parei a conversa com ele. Cara, na boa, velho, não dá pra conversar com você esses assuntos, não, beleza. Aí teve um outro dia, eu tenho uma memória muito boa, né? Que a gente tava conversando lá e ele falou lá, quando ele terminou de construir a casa dele, né? Que era o sonho dele e tal. E aí ele tava contando o que foi que a mulher dele fez com ele, né? Que quando logo ele terminou de construir a casa e ele sentou assim de frente da casa, ficou admirando, feliz pra caramba. E aí que a mulher foi lá e pediu o divórcio. E ele falou que Caraca. por motivo nenhum. Aí eu olhei pra ele assim, eu falei, não vou deixar essa oportunidade passar. Não vou de jeito nenhum. Eu falei, rapaz, quer dizer que semana passada eu tava aqui metendo pau em mulher, você veio me chamar de machista e dizer que eu tava exagerando. Aí acontece uma desgraça dessa com você e você tá dizendo que eu tô exagerando, porra? Aí o cara ficou assim sem graça, baixou a cabeça. Não, Gideon, porque cada caso é um caso o quê, rapaz? Aconteceu com você, brother. Você mesmo tá dizendo que não fez nada demais pra ela ter feito isso, porra. E até você se recuperou ainda? Não, cara, infelizmente até hoje não me recuperei. Mas, sabe, aí depois eu vi o cara lá já betando pra outras mulheres, bicho. Tipo assim, você vê que o cara ele foi redipilado, ele sabe que eu tava com a razão, mesmo assim ele coloca na cabeça dele que ele precisa desesperadamente defender as mulheres, porque de alguma forma na cabeça dele foi ensinado a ele que mulher é um ser santo, que mulher é um ser bondoso. Eu afirmo categoricamente aqui, cara, pode pegar o homem mais ruim da Terra e colocar perto da mulher mais ruim da Terra e ainda assim esse cara ruim vai parecer um cara bom. Maluco. Rapaz, eu te garanto, pega os 10 crimes, os 20 crimes, os últimos 20 crimes mais cruéis, com requintes de crueldade, e tu vai ver que os crimes cometidos por mulheres são os piores crimes possíveis. Elas podem até cometer menos crimes dessa natureza, mas quando cometem são os piores. Então, assim, o nível de maldade que existe dentro, tá, e a frieza que existe dentro do coração de uma mulher é muito grande. E aí, a maioria dos caras que defendem são caras que passaram por isso. Eu não conversei, não foi com um, não foi com dois, não foi com 3 Blue Pill, não. Eu conversei com vários que já se ferraram na mão de mulher e ainda fica defendendo. Não, porque, veja bem, e assim, o cara não ferrou na mão de uma, de duas, não. Sabe? O cara anda se ferrando. Mas realmente eu não consigo entender como funciona a cabeça desses caras, sabe? Eu, de fato, não consigo entender. Porque, assim, eu poderia dizer que não, que alguém está exagerando, porque eu nunca passei por essas coisas. Mas eu vejo um cara que passou por essa merda e fica com essa dependência absurda de atenção feminina, chega a ser bizarro, cara. Muito bizarro mesmo. Entendi, acho que ficou bem claro esse ponto do Mangina, por assim dizer, né? Que vamos usar os termos aqui para poder ficar mais fácil de compreensão. Para finalizar, eu gostaria de perguntar se teve algum assunto que tu queria falar que eu acabei não perguntando, alguma coisa assim que ficou meio de lado que tu acha que seria necessário a gente, dar um parecer a respeito disso? Não, Igor, não, porque assim, como eu falei, né? Você
tem liberdade aí de perguntar o que quiser. Então, se foram essas as perguntas, para Sim, mim, eu me sim. dou por satisfeito. Justamente, como eu falei para ti antes de começar, eu gostaria de deixar aqui claro que esse espaço no canal seria interessante para cada um dos lados, lados entre aspas, porque eu não vou trazer todos aqui, vai ser bem ditatorial o rolê, mas dá um parecer a respeito disso, porque, como eu falei, eu sou um cara assim Ô, Igor, que pode falar. repita essa última pergunta aí, porque um infeliz me ligou aqui e cortou o sinal. Não, não, como eu estava dizendo, era basicamente aqui no canal tem o meu lado, meu ponto de vista que eu falo a respeito desses assuntos assim mais masculinistas. O Hitomi, por outro lado, ele não gosta muito de tocar nesses assuntos assim, pelo que eu percebi da gente conversando, a gente conversa há muito tempo sobre isso. E eu gostaria de deixar esse espaço bem aberto para poder justamente falar sobre esses assuntos. Então, ter um ponto de vista migtal aqui no canal é interessante do ponto de vista do ouvinte, para poder a pessoa, tipo assim, não bitolar a cabeça dela, assim, pensando que não é só esse o ponto de vista certo e nada mais. Então, justamente aqui, na nossa conversa, pelo que eu consegui, pelo que eu percebi, não sei se você chegou da mesma forma, que para quem não conhece nada sobre o assunto, ficou como uma porta de entrada. Então, era mais ou menos esse o objetivo mesmo. Não era para ser um debate, justamente. Sim, sim. E assim, eu acho que tudo o que a gente falou aqui, o que foi falado, o que foi exposto, são coisas que são bem, vamos dizer, conhecidas, há dados, tem como você comprovar, né? Então, realmente, a pessoa que quer pesquisar e entender o assunto é uma boa, e também eu acredito que é uma boa aqui pro canal, né? Já que é um podcast, então realmente você tem que abraçar todos os assuntos, né? E assim, e obviamente, né, haver educação das duas partes para que fique um ambiente bem bacana e bem saudável. Isso aí. Gidão, eu acho que o nosso tempo tá bom aqui, a gente conseguiu extrair o máximo da matéria. Mais uma vez, cara, muito obrigado por aceitar o convite. Eu fico muito lisonjeado de trazer uma pessoa tão humilde, tão de boa para poder conversar. Infelizmente, não estava dando sorte quanto a isso, então fico muito contente de trazer você aqui pro canal. Gostei de todas essas suas considerações finais. Não, eu que agradeço aí, né, ao pessoal aqui da equipe do Legião Podcast por estar dando essa oportunidade de eu expor meu pensamento, mesmo que hoje, agora, seja um público pequeno, mas o potencial de crescer é muito grande, porque tem essa educação com o convidado, e isso acaba sendo bem interessante. E é isso, tudo é um início, tudo é um começo, então não importa se hoje eu sou maior, se amanhã eu sou menor. O que eu penso é a contribuição com as pessoas, porque assim, se eu atingir duas pessoas com minhas ideias aqui e elas se livrarem de um problema, mesmo eu sabendo, mesmo em um dia chegando esse agradecimento a mim ou não, isso é válido, porque o que eu faço eu acredito que seja um bem, tá? Não um bem apenas para os homens, mas às vezes uma mulher mesmo pode ouvir aqui, mesmo que ela fique chocada, ela pode ouvir o que foi dito aqui e ela entender e perceber que muitas vezes ou ela está fazendo isso com alguém e ela precisa mudar o seu comportamento, ou muitas vezes ela tem um irmão, ela tem um pai, ela tem alguém passando por isso, ou ela está sendo vítima através de um irmão dela, de uma outra mulher, ela pode estar sendo vítima, e também alertar, se alertar, livrar. Porque assim, não é só os homens que são vítimas de mulheres nesse processo, não, tá? Mulheres são vítimas de mulheres também, tá? E deixar isso aqui bem claro. Eu toco na questão dos homens porque é o meu público, né? Maior, é o meu alvo maior, são os homens, mas eu também tenho mulheres ali que seguem, que compreendem, que tem um irmão, que passa a ideia para o irmão, que passa a ideia para o pai, do sobrinho para o filho, entendeu? Então, assim, eu acho que abrange todo mundo e abrir espaço para outros assuntos, né? Até para uma comparação de ideias, é bem interessante. Então, agradeço aí, o que eu puder também ajudar vocês aí a crescer, a compartilhar, pode ter certeza que eu vou fazer. Beleza, então. Muito obrigado aí.
Pessoal, mais uma vez aqui, vamos encerrar esse podcast. Desejo para vocês uma boa semana. Vou ver se eu consigo postar isso aqui na quarta-feira. Tá uma editada aqui, vou ter que dar uma corrida. Mas eu vou ver se eu consigo dar uma corrida, vou